é o fundamento do apostolado dos leigos. Qualquer base, onde se estrutura. Nós tratamos anteriormente da participação dos leigos na missão da igreja. Agora, nós vamos aprofundar a origem do apostolado, sua delegação e sua fortificação espiritual pela Eucaristia e prática das virtudes teologais. Aí, a essência dessa segunda parte. O que é origem do apostolado, delegação, que é a missão, ministério, sua fortificação espiritual, que é alimentada pela Eucaristia e pela parte das virtudes. Nós somos a serviço da igreja. Igreja, se não tiver essa sese, ela não é igreja. Nós somos pedras vivas na construção desse templo espiritual. Por isso nós precisamos nos despertar para a nossa espiritualidade. É triste a gente ver lá na igreja o Santíssimo exposto e um grupinho de pessoas do lado de fora que faz parte de uma pastoral determinada está lá contando piada, conversando, e o Santíssimo lá exposto com Beatriz. Já viram isso na paróquia? É gente que foi ali para participar de uma praça de lazer e não para visitar o Cristo. Tem tudo, menos cristão. E gente que serve. Vamos lá. Aí vem cá, o que o documento da Igreja Apostólica dos Católicos nos coloca? O dever e o direito ao apostolado advém aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Olha, sempre faltamos nisso aí. Com efeito, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, novamente, e rubestecidos pela confirmação, sacramento do crisma, com a força do Espírito Santo, é pelo Senhor mesmo que são destinados ao apostolado. Ou seja, pelos sacramentos nós recebemos uma missão, recebemos um mandato. Se alguém não cumpre esse mandato, e o batismo confere esse mandato, se alguém não cumpre, ele não está sendo igreja. Aí, diabo, então tem muita gente que não é igreja. Tem muita gente que não é igreja. Recebe o nome, mas não é. Vamos pegar aqui só uma coisinha. Na nossa área paroquial, quantas pessoas vocês acham que moram ali? 10 mil? Acho que mais. Mais? 15 mil? 20 mil? Bom, vamos parar por aí. Quantas pessoas frequentam os sacramentos? 1%. Diz a estatística que 8%. Na nossa paróquia também não chega a 5%. Se nós tivermos 20 mil pessoas na área, 5% seria 2 vezes 5, 10. 1000 pessoas. Pode ser que tenha, né? Mas não vai muito além. Agora vem cá. Na pastoral, quantas pessoas saem para levar o Cristo nas casas? Não vou nem esperar a resposta. Então, são consagrados em ordem ao sacerdócio real ao povo santo, ou seja, pelo batismo. Os sacramentos, sobretudo a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam neles aquele amor que é a alma do corpo do apostolado. Ou seja, uma pastoral, o membro da pastoral que não tem participação na Eucaristia, o Pai colocou na espiritualidade aqui. Aqui nessa parte nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Se não tiver isso aí, não é. Aqui volta novamente, olha o corpo místico de Cristo. Cria critérios e deveres. Nós temos deveres, somos obrigados. Ah, mas não quero ser obrigado. Tudo bem, sai da igreja. Na igreja não, agora você tem que ser fiel ao Cristo.
Lá em São João capítulo 6, quando Cristo estava pregando, ele dizia: este é o meu corpo que será comido por vocês. Alguns já estão falando demais, vamos embora. O Cristo não pediu para eles voltar, não. Espera aí que eu vou explicar direitinho para vocês. Não, ele perguntou aos apóstolos: vocês também não querem ir? Nós somos, Cristo não precisa de nós, nós precisamos dele. Cada um descobre o seu lugar na igreja áurea pastoral. Carismas diferentes. Esse lugar procura uma caminhada espiritual. Ou seja, a pastoral é um lugar de espiritualidade, crescimento em santidade, mas ao mesmo tempo operosidade, ou seja, serviço. Orat et labora, reza e trabalha. É o que a igreja chama de ascese. Ascese que é crescimento. Crescimento o quê? Espiritual. Eu não posso continuar do mesmo tamanho que eu era o ano passado, falando espiritualmente. Se eu fizer isso aí, eu estou regredindo. Porque o plano de Deus continua caminhando e eu estou ficando para trás. Para a prática apostólica, coloque no primeiro momento os degraus do crescimento e perfeição desejada. Nas minhas reuniões pastorais, eu tenho um momento de espiritualização. Por que eu não faço reunião semanal para espiritualização? Pega um texto sagrado da Escritura. Vamos meditar sobre ele. Vamos crescer. Pega um texto da igreja, do Evangelho da igreja, que diz respeito à pastoral. Pastoral familiar, por exemplo, pegar familiares consórcio, e assim sucessivamente. Não existe apostolado sem os exercícios espirituais, uma vez que a essência da vocação cristã é a santidade. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E o leigo, pela eleição, pela escolha, deve viver a espiritualidade em todas as suas dimensões. Gente, nós leigos, eu me coloco para vocês também, a gente levanta, a primeira coisa, eu vou agradecer a Deus à noite. Descanso. Segundo, vou consagrar o dia. Por que eu não tiro 3, 4 minutos para fazer uma oraçãozinha? Não custa nada. Espiritualidade. Depois quero dar até uma noticiazinha, se eu me lembrar. Então, há dimensões prioritárias para fortalecer espiritualmente o apostolado. Continuando lá. A fé viva só é adquirida por meio da oração. Um apostolado que não reza, uma pastoral que não reza, ela pode ser tudo menos de igreja. Não se trata de oração dirigida, formal, mas daquela que brota do coração, da contemplação, da escuta. Da oração, tu, eu, tu. Conversa íntima com o Cristo. Na biografia de São João Maria Vianney tem uma passagem muito bonita. Ele era um confessor, ele ficava na porta da igreja, ao lado da igreja, ao lado do confessionário, atendendo confissões. Conta-se a história que um dia chegou um matuto no banco, sentou no vão de trás, tirou o chapéu dele, o mornal, colocou no banco e ali ficou, prostrado de olhos fixos no sacrário. E o santo confessando e olhando. Passou algum tempo, o santo viu que aquele indivíduo não joelhava, não falava, não abria os olhos, não pegava um terço, não pegava um livro de oração, e foi ali extasiado. Aí o santo saiu do confessionário e foi olhar: meu filho, você está bem? Ele balançou a cabeça: sim.
O que você está fazendo aqui? Estou rezando, padre. Mas você não está com o livro na mão, com o rosário, com nada, não mexe com baixo? Padre, desde a hora que eu cheguei aqui, ele está falando para mim. Eu estou só escutando. Oração da escuta. Aí então, gente, a frequência da Eucaristia é a fonte vital do apostolado. Vamos pegar aqui um detalhe. O que vai nos dar o decreto apostolado? O apostolado, ou seja, aqui que eu quero aprofundar um pouquinho mais. O apostolado exercita-se na fé, na esperança e na caridade. Virtudes que o Espírito Santo derrama no coração de todos os membros da igreja. Mas o preceito do amor, que é o maior mandamento do Senhor, estimula todos os fiéis a que procurem a glória de Deus, pelo advento do seu reino e a vida eterna, para todos os homens, de modo que eles conheçam o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, seu enviado. Importante agora. Incumbe, portanto, o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina de salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. Aqui nós temos uma passagem lá em São João, capítulo 15, versículo 16. Ele vai dizer o seguinte: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vocês saiam e produzam frutos, e o fruto de vocês permaneça. Olha o detalhe. Escolhidos por Deus, por Cristo. Para quê? Para trabalhar, produzir frutos. Não qualquer fruto, mas um fruto que se reproduza. Um fruto de santidade. Essa é a missão da pastoral. Agora, essa ação que nós estamos trabalhando na espiritualidade do apostolado, ela é obra do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Todo o apostolado é fruto da ação do Espírito Santo, que sopra onde quer, quando quer, sobre os discípulos abertos à santidade e ao serviço. Aqui que vem um detalhe. O Espírito Santo age, mas é preciso que haja também quem o receba. Se ele quiser mudar a vida de alguém, mas se alguém não quiser ser mudado, ele vai respeitar o indivíduo. Quer ver um erro que se costuma dizer? Deixa eu ver se eu lembro a frase que se Deus não escolhe, como é que é? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Grande mentira. E se eu não quiser ser capacitado? Ele vai me violentar? Não. Então, está errada a frase. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que querem ser capacitados. Muda a coisa. Cuidado com o que você diz. Então, o que é? A apostolado faz uma reflexão bíblica ao detalhe. Toda a fonte do apostolado é bíblico, orientado pelo magistério da igreja. Quem não conhece a Bíblia não faz apostolado. Inventa. Então, faz uma reflexão bíblica fundada no Espírito Santo como magistério da igreja, para mostrar que é obra divina os fundamentos do serviço para o reino de Deus. A ação apostólica, a pastoral, ela está a serviço de quem? Da igreja, que é fundada por quem? Por Cristo. Então está a serviço de quem? De Cristo. Aí vamos dizer como é que é a ação do Espírito Santo que a apostólica Tositata nos lembra aqui. Isso aqui é um trecho do documento de Aparecida.
o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus, por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis, para exercer este apostolado, dons particulares. Voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Se vocês quiserem ser bons membros de pastorais, coloquem esse trecho de São Paulo na cachola, coloquem no coração, põe na testa, escreva no coração, escreva na alma, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. A fim de que cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu, e todos atuem como bons administradores da multiforme graça de Deus. O que é a graça de Deus? Recebemos no batismo, então, graça para cada um. Cada um tem um dom de servir, né? Que é a graça? O que é a graça? Ajuda eu. A origem da graça. Estou dando pista perguntando. Então, vamos aprender? O que nós recebemos? O que nós recebemos de graça? O Espírito Santo de Deus, o batismo, a vida, salvação. Recebemos de graça a salvação. Quem nos dá a salvação? O Pai. Quem que realiza a salvação? O Filho. Então o Filho é dado de graça para nos salvar. Então a graça é o que? O Filho com sua morte e ressurreição. Isso é graça. O que vem por aí é o derramamento do Filho sobre nós. O derramamento da cruz sobre nós. Mas a cruz, ela tem uma parcela. O que acontece de fato é a ressurreição. Isso é graça. Então aí nós recebemos de graça o que? O Cristo. E levamos de graça aos demais. O que é? Levamos de graça a graça que é o Cristo. Isso é um apostolado. Se nós não fizermos isso aí, nada está acontecendo. É filantropia. Bom, gente, continuando então aqui, só para concluir essa parte, o leigo deve obediência à hierarquia eclesiástica no exercício do seu apostolado. Aqui é interessante, vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. Na pastoral, nós trabalhamos em harmonia, sintonia com quem? Com o padre. Por que o padre? O padre é o representante do bispo na paróquia. O que é o bispo? É representante do Papa na igreja particular. O que é o Papa? É o representante de Cristo na igreja. Olha como é que é a nossa ação pastoral. Se eu disser, padre, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar do jeito que eu sei, do jeito que eu quero. Muito bem, meu filho, minha filha, ótimo. Vai, funda uma igrejinha para você, tá? Que aí você pode mandar nela. Aí não é o Cristo que manda, você que manda, né? Então isso que é muito importante, é trabalhar em hierarquia. Gente, eu queria só pegar um pouquinho, não ter muito tempo, na terceira parte nossa, que é as duas faces do apostolado.
só um pouquinho, só rapidamente, eu vou dar só uma pincelada. O que são as duas faces? O anúncio do Evangelho por palavras e atos e o testemunho da graça sacramental. Ou seja, eu anunciar, pregar. E pelo batismo vocês são o que? Recebem esse mandato. Mas também testemunhar, viver, fazer. Não basta querer fazer, se não viver. Essa é a função, a missão dessa terceira parte. Nós não vamos poder aprofundar, porque o tempo está esgotando, mas eu quero pegar alguns pontos essenciais. O padre Gustavo, ele foi muito vivo, sabe? Ele esteve lá em casa para estar preparando isso aí. Quando eu voltei para ele para o trabalho, ele pediu o seguinte: Diago, manda esse trabalho para mim. E eu não sabia que ele ia fazer isso, por isso. Ele roubou meu trabalho. E a Cris ainda compartilhou e distribuiu. Agora cheguei aqui, eu não sabia. Esse homem, ele está... Tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Pegando só um pouquinho aqui, eu quero pegar essa citaçãozinha aqui da apostólica inusitado. Eu gosto dela. Gente, cadê ela está ali na pasta? Ela está encebada, mas é que tem mais de 30 anos, 40 anos que eu trabalho com ela. Vamos pegar aqui um detalhe, sobre esse detalhe das dupla finalidade. Anúncio e testemunho. A missão da igreja, o que é a igreja? Nossa. Corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? A cabeça e os membros. Quais são os membros? Nós. Então, quando alguém perguntar a você, o que é a igreja fazer? A igreja são nós. Ah, mentira. Igreja são vocês não. Igreja são vocês enquanto exercem o seu ministério. Tá? Então vamos lá. A missão da igreja tem como fim a salvação dos homens, alcançar a fé em Cristo e pela sua graça. O que é a graça? A salvação. Por esse motivo, olha o detalhe: o apostolado da igreja e de todos os seus membros ordena-se, antes de tudo, para manifestar ao mundo por palavras e obras, pregação e testemunho, a mensagem do Cristo e comunicar sua graça. Isso realiza-se, sobretudo, por meio do ministério da palavra e dos sacramentos. Viver os sacramentos. Alguém que está na pastoral, mas não se confessa, não comunga, não participa dos sacramentos, ele pode ser tudo menos igreja. A palavra dos sacramentos é especialmente confiada ao clero, no qual também os leigos têm grande papel a desempenhar, para se tornarem cooperadores da verdade. Isso aí está na terceira carta de João. É sobretudo nessa hora que o apostolado dos leigos e o ministério pastoral se completam mutuamente. Aí, quando eu trabalho o seguinte, eu queria saber. Eu vou fazer o seguinte, padre. Eu vou encerrar aqui. Agora, eu queria só depois da missa, só vai me dar 10 minutinhos para poder só ficar. Pode ser? No final de tudo, pode ser? Pode, melhor ainda. Melhor? Melhor ainda. Então vamos lá, meu povo. Primeiro, sentem nos primeiros bancos,